Meu nome é Lirane, vou apresentar para vocês o artigo Efeito do tipo desplante de embriões maduros e da cetoceringona na transformação que foi mediada pelo Agrobacterium do trigo durum marroquino, publicado em 2022 na revista Bioscience Journal. O trigo durum da espécie Triticum turgidum é uma das culturas mais importantes lá do Mediterrâneo, de Marrocos, né? Mas que tem uma severa limitação pelo estresse abiótico, que é devido à seca e à salinidade da região, né? Apesar do progresso em melhoramento genético, no desenvolvimento de variedades transgênicas dessa variedade, ele ainda tem alguns desafios importantes relacionados à baixa eficiência na transformação genética, que é devido à resistência ou dificuldade dessa cultura. O objetivo foi investigar os efeitos do tipo desplante e da concentração da citoceringona na eficiência da transformação genética mediada pelo Agrobacterium tumefaciens para introduzir o gene HVA1 que é tolerante à seca. Então, os autores trabalharam com as variedades de trigo durum, MRA, Chauí e Marruan, que são lá da região, que é uma região árida e semiárida, e isso eles então foram avaliar 3 tipos de explantes que são derivados de embriões maduros para identificar o explante ideal para a integração genética mediada pelo Agrobacterium tumefaciens. E aí eles avaliaram os calos embriogênicos, que foram obtidos a partir da indução de embriões inteiros em meio específico, as metades de embriões gerados pela divisão longitudinal dos embriões e os pedaços de embriões maduros que foram fragmentados cuidadosamente para maximizar o contato, a superfície de contato. E os calos embriogênicos foram os melhores. Qual foi o procedimento, né? Então, como falei, eles inocularam o Agrobacterium tumefaciens, que é da linhagem EHA101, que carrega o vetor PTF 101.1, né, com os genes HVA1 e o gene BAR, que é a resistência à fosfotrinicina. A fosfotrinicina é usada como marcador seletivo para identificar plantas que foram transformadas geneticamente com sucesso. E para isso, como que eles fizeram? Para maximizar a eficiência da transformação, eles avaliaram o efeito de 4 concentrações, que foi 0, 100, 200 e 400 micromolar durante a infecção dos explantes. Após o processo de regeneração, foi utilizada a técnica de PCR para confirmar a integração do tDNA nos transgênicos. Os resultados mostraram, conforme a figura 1, na análise de PCR, né, que o painel A, que o promotor, foi usado o promotor 2 vezes 35S, com 390 pares de base. A amplificação foi bem sucedida em várias amostras transgênicas, na linha 4 e 8, enquanto os controles nas linhas 2 e 3 não apresentaram amplificação. No painel B, ele apresentou o gene de seleção, que é o BAR, 402 pares de base. A integração foi confirmada nas mesmas amostras transgênicas, na linha de 4 a 8, com ausência de bandas nos controles. E no painel C, o gene de interesse, o HVA1, 290 pares de base, que amplificou a presença do gene em plantas transformadas nas linhas de 4 a 8, enquanto os controles não mostraram amplificação. Já na tabela 4, demonstra a interação entre o explante do calo embriogênico e as concentrações da cetoceringona na eficiência de transformação para a variedade MRA, e observou-se que a eficiência de transformação variou de 0,33%, com 200 micromolar de acetoceringona, a 2,33% com 400 micromolar de acetoceringona. Então, esse resultado indica que concentrações mais altas da acetoceringona favorecem o processo de transferência do tDNA, que foi mediado pelo Agrobacterium tumefaciens nessa variedade. Ainda a gente pode olhar que a regeneração de plântulas atingiu 13,92%, na condição de 400 micromolar, e a porcentagem de plântulas resistentes ao agente seletivo seletivo PPT foi de 7,52, ou seja, demonstrando que teve uma boa integração genética, né, que foi bem sucedida, né? Então, na verdade, a gente chega a conclusões de que, portanto, se conclui que o protocolo desenvolvido foi eficaz, né, para introduzir o gene HVA1 nas variedades marroquinas, que os calos embriogênicos demonstraram ser o melhor explante para a integração genética, alcançando uma eficácia de 2,33 na variedade MRA, utilizando 400 micromolar de acetoceringona, e que esse é o primeiro protocolo representando um avanço significativo na busca, né, por culturas mais tolerantes à seca.